Salve, salve, quadrinheiros, e bem-vindos a mais um review aqui do seu canal Quadrinhos na Rede. E hoje nós temos aqui para trocar ideia com vocês Predador vs Wolverine, galera. Esse encontro inusitado e aguardadíssimo. Eu estava ansiosíssimo para dar uma lida nesse material. Chegou por aqui e a gente vai trocar uma ideia, se é legal, se é bacana, se vale seu rico dinheirinho, logo depois da vinheta. E, meus amigos, sabemos que depois que a Disney adquiriu os personagens, né, do extinto estúdio Fox, né, várias coisas se tornaram possível, tipo os encontros entre Alien versus Vingadores, Predador versus Homem-Aranha, e não poderia faltar Predador versus Wolverine, né, galera? Afinal, são dois dos personagens mais casca-grossa, né, da cultura pop, dois personagens que a gente sempre imaginou como seria um embate entre essas duas figuras icônicas, meus amigos. Sem dúvida, isso gerava uma curiosidade muito grande na minha pessoa. Eu estava muito ansioso para ler esse material e, tendo em mãos essa revista e após ter lido avidamente essas páginas, fiquei satisfeito com o resultado. Confesso que me surpreendeu a forma escolhida, né, para contar essa história aqui. Eu já adianto que eu achei bem legal. Predador vs Wolverine é aquela boa e velha revistinha de 136 páginas, custando R$ 39,90, que vem uma minissérie em 4 partes desse encontro, né, de gigantes. Ela é roteirizada pelo Benjamin Percy, que é o cara que tem passagem já de longa data no Wolverine, né, nos arcos anteriores aí, na época de Krakoa. Nesse período era ele que vinha comandando, né, a revista do Wolverine. Tem passagem também nos X-Men. É um cara que entende bastante, né, da cronologia dos X-Men. Nas ilustrações tem alguns desenhistas que realmente eu não conheço muito, mas vamos citar aqui, que é o Kim Lashen, o Greg Land, né? O Greg Land já é figurinha carimbada aí da Marvel, a gente já conhece, esse Jay Lasten, André Di Vito, Heidi Sherman, Keizama e Gavin Guidry. Essa HQ, ela se passa em vários períodos da cronologia do Wolverine, e cada um desses períodos é um artista diferente, né? É um traço, né, na arte diferente. Mas como é que começa essa história, galera? Essa história não poderia começar de forma diferente. Vai se dar entre vários encontros no decorrer da história da cronologia, né, do Wolverine, entre o Predador e o Wolverine. E nada mais justo de pegar fases marcantes do Wolverine e colocar, né, representar aqui nesses períodos, até para situar a galera, até para servir como uma âncora, né, nesses períodos, né, que tem muito populares do Wolverine, para mostrar que ele encontrou e teve embates com um predador específico. Sim, galera, isso é uma rivalidade entre o Wolverine e não é qualquer predador, é um predador que eles têm um encontro lá no passado, lá naquele período do Wolverine Origem. Sim, aquele período que mostra o passado do Wolverine, como ele surgiu, a primeira vez que ele mostrou as garras, que ele fugiu de casa e que ele era bem jovenzinho e ficou vivendo nas montanhas do Canadá. Eu coloco isso como um ponto positivo dessas histórias porque elas se encaixam justamente naqueles cantinhos ali da cronologia que não vai, né, afetar muita coisa e que muito possivelmente isso pode ter acontecido, mas é claro que aconteceu, que é canônico, né? Mas, tipo, isso é uma coisa que é feita agora, uma espécie de retcon, mas que não interfere em nada. E então esse primeiro encontro acontece justamente nessa época, que o Wolverine, ele vive lá na floresta, numa caverna, ele sobrevive, né, retirando pele de animais, e volta e meia, quando ele precisa comprar alguma coisa, que é claro que é um whisky, ele vende essas peles e troca por algum mantimento que ele precisa. E é justamente nesse período que ocorre o primeiro encontro. O Wolverine ainda jovem e esse predador também ainda jovem. E nesse período que o Wolverine está vivendo ali nas montanhas geladas do Canadá, ele é contratado por uma pessoa que alega que seu filho foi sequestrado, sua família foi sequestrada por alguns malfeitores, e eles estão cobrando um resgate e tal, e está vindo uma nevasca muito forte e ele tem urgência nisso, e ele, né, oferece um bom trocado ali pro Wolverine, que nessa época não tá lá nas suas, né, no seu período
mais heróico ainda assim, mas aceita o serviço e começa a ir atrás desses malfeitores. E no decorrer dessa aventura, é claro que o Wolverine consegue farejar o rastro dos malfeitores e segue na trilha que eles deixam. Porém, ele acaba encontrando alguns corpos totalmente esfolados, esquartejados, naquele bom e velho estilo que a gente já conhece dos filmes, né, do Predador. Claro, o Wolverine não sabe do que se trata, ele fica completamente perplexo, porque ele sabe que nenhum animal que vive por ali poderia fazer isso, e ele consegue chegar aonde estão esses malfeitores e, para a sua grande surpresa, não é o que ele pensava que era. Ele caiu em um golpe, não tinha nada a ver, não tinha nenhuma coisa de família sendo sequestrada. É uma história bem estilo assim, velho oeste, de trapaça e tal, naquele bom e velho clássico, né, western americano, mas é claro que entra um elemento aqui que foge disso, que é justamente o Predador que sai matando geral, galera. Com toda certeza ele já estava de olho no Wolverine e chegou o momento deles terem o primeiro embate deles. E é claro, o Wolverine sobrevive por muito pouco nesse primeiro confronto entre eles. O Wolverine quase vai de arrasta pelo Predador e ele imagina que conseguiu derrotar a fera, né? Que ele conseguiu vencer o Predador, mas ele havia se enganado. E o Predador permanece vivo. E eu esqueci de comentar aqui que essa história tá rolando, o Wolverine, ele está sendo caçado, digamos assim, no presente. O Wolverine está narrando a história pra gente, né, esses encontros, e no presente ele está sendo caçado, né, pelo Predador. E a segunda história já entra naquela fase cronológica do Wolverine que ele fazia parte lá do Arma X, aquela equipe, né, aquele grupo de extermínio que era mandado para derrubar sistemas de governo, que era mandado para assassinar governantes. Tinha lá o Wolverine, o Maverick, o Dentes de Sabre. É nesse período que se passa. O Wolverine e a equipe está em uma missão na América do Sul, no meio da selva. Segundo ele relata, eles estão ali para impedir um golpe. E ele está com a sua equipe a postos para fazer o que deve ser feito. E ele começa a perceber que ele está sendo caçado. E do primeiro encontro que houve entre o Wolverine e o Predador, ele guardou, né, de lembrança uma arma, que é aquela arma lá que lança lá, tipo uma Shuriken do Naruto. E ele guardava aquilo como um cordão lá, como um souvenir, né? Ele achava que ele tinha vencido. E ele se vê encurralados por o Predador. Mas o Predador, sendo muito esperto, ele rastreou o Wolverine. Ele sabia que o Wolverine fazia parte de uma equipe e ele trouxe reforços, galera. E essa é uma história muito bacana. É ver justamente aquela história de equipe no estilo lá do filme do Predador do Arnold Schwarzenegger, né? Que aí vai sendo eliminado um por um e as coisas vão se escalando para um clima de tensão e massa veice que todo mundo adora. Eu gostei muito dessa história, galera. E é claro, mais uma vez, o Wolverine pensa que derrotou o Predador. Esse é o nome do Wolverine. Eles têm que voltar para checar se o corpo tá lá. E dizer, não, ninguém sobreviveria aquilo e tal. Ninguém, mas você não está falando de ninguém, você está falando do Predador, e o Predador sobreviveu para mais um round. E esse próximo round, meus amigos, já é direto dos laboratórios do Arma X, do momento em que o Wolverine tinha acabado de receber o seu upgrade, que é Adamantium, né? Adamantium, seu esqueleto, garras de Adamantium. Aqui mostra que, após isso acontecer, o Predador invadiu as instalações e deu uma checada, deu um confere no Wolverine. Ele olhou lá, abriu lá o peito do Wolverine, viu que ele tá com o esqueleto reforçado, viu que ele estava com garras e ele achou, vamos fazer mais um round. Só que aí o Wolverine estava apagadaço, estava super inconsciente. Ele então pega o corpo do Wolverine já com a intenção de fazer ali o seu troféu, né, que ele tira lá o crânio com o esqueleto. Só que nessa hora é claro que o Wolverine ia acordar, só que o Wolverine já acorda, olha aí, a nave já está saindo da atmosfera. E é claro que o Wolverine vai fazer uma bagunça e ele cai da nave. Nisso que ele cai da nave, galera, tem uma parada muito bacana aqui que vai servir do plot já pro final dessa história. Ele traz aquela máscara, né? A máscara do capacete, na verdade, ali do Predador. E vocês sabem que aquilo é um item fundamental
ali do predador para ele, né, para ele ser um guerreiro honrado quando eles terminam ali os testes deles, recebem aquilo. Então, o Wolverine rouba aqui, rouba não, o Wolverine pega meio conscientemente, cai, o pessoal do Arma X recupera ali o Wolverine consciente, claro que fazem lavagem cerebral nele, não vai lembrar nada daquilo, e aqui na cronologia a galera já faz um retcon que a partir daquele capacete, né, que teve lá do Predador, dessa tecnologia que involuntariamente o Wolverine trouxe pro Arma X, eles conseguiram fazer ainda mais implementos, né, no projeto Arma X de controlar controlar a mente, fazer aquele monte de coisa que eles faziam lá com o Wolverine, com o Necessário, com toda aquela galera que passou por lá. Então vai ter mais um salto no tempo e já vemos o Wolverine pela sua passagem no Japão, na época em que ele foi treinado lá pelo armeiro, pelo cara confeccionista de espada lá, o ferreiro Muramasa, que ensinou as técnicas samurai pro Wolverine, e que até depois, mais pra frente, tem a espada que ele confeccionou, né, a espada Muramasa lá, que é a um consegue, né, matar lá o Wolverine, que ela tem uma parada que ela impede lá, enfim. E o Wolverine está no meio do seu treinamento esse que o Muramasa está colocando pro Wolverine fazer, para ele não usar as garras, para ele usar a espada, para ele aprender a se controlar. E quem aparece? Ah, claro que sim! O Predador aparece para mais um embate com o Wolverine. Dessa vez, o desafio é o Wolverine lutar com ele sem usar as garras, galera. Sim, o Wolverine tem que usar as técnicas que ele está aprendendo, botar em prática para ter esse embate com o Predador. Esse embate é bem interessante, não chega a ter um vencedor, porque enquanto eles estão fazendo lá a luta, os seus cálculos e tal, as suas análises, chega uma galera do tentáculo e o Predador se retira. E inclusive, o Muramasa lá, o mestre Wolverine, fala: olha, esse cara aí, ele tá saindo porque ele não tá fugindo, o problema dele é contigo, não é com os teus inimigos. Então, ele vai se retirar para um outro momento. Temos mais um avanço na história e a gente já chega na parte ali que é aqueles X-Men dos anos 90, aquele período ali que situa a gente. O que situa a gente? O que a gente sabe? Porque pelo visual da vampira, que é aquele visual que ela tinha chegado nos X-Men, que ela tinha saído da Irmandade, a Kitty Pryde, que ela ainda tá com aquele uniforme de lince ainda, então situa a gente ali naquele período ali, final dos anos 80 e começo dos anos 90, Wolverine tá com aquela galerinha ali treinando e tal, e a Mansão Xavier é atacada por ninguém menos que o Predador. E aí essa daqui já é uma história bem mais parecida com as histórias dos X-Men, quando a dele ataca, né, a Mansão Xavier, e o Wolverine naquela correria, naquele corre para salvar todo mundo, para salvar as crianças e tal. E é claro, tá todo mundo salvo, os X-Men tentam ajudá-lo e ele, claro, parte para aquela ignorância dele, que não precisa de ajuda, que ele não precisa de não sei o que. E, mais uma vez, ele iria de arrasta se não fosse a ajuda da equipe. Claro que os X-Men não iam deixar um dos seus membros mais valorosos pegar uma surra sem se meterem mesmo contra a vontade dele. E o Predador, que não é besta, percebe que ele foi derrotado ali pela galera. Ele resolve, né, sair fora e tal, usa seu modo camuflagem e vai embora para lutar num outro dia. E o outro dia, galera, é justamente o presente. Aí volta, né, pro Wolverine, que tá desde o começo nos contando, está sendo mais uma vez caçado. Só que a gente vai perceber que ele não é dessa vez que ele está sendo caçado como das outras vezes que o Predador chegava de surpresa. O Wolverine, ele recupera o capacete do Predador e ele faz uma armadilha. Ele deixa lá em campo aberto, num local onde ele conhece, num local onde ele vai conseguir lutar sem causar muitos danos. E ele fica esperando E ele fica esperando o Predador morder a isca e vir atrás, é claro, para eles terem o embate definitivo, meus amigos. E essa é uma HQ que mostra que fazer o básico, fazer aquele bom e velho feijão com arroz, sempre dá certo. E muitas das vezes é o que nos satisfaz mais do que uma comida gourmet. Porque aqui a gente já sabe que todas as lutas entre o Wolverine e o Predador, sempre elas vão ser muito equilibradas. Sempre alguém vai vencer por uma besteirinha, por um detalhe, por uma atenção. Porque os dois são forças bestiais da natureza, forças de combate, guerreiros altamente treinados, guerreiros altamente resistentes. E a gente
esperava justamente. Então, os embates sempre são decididos no decorrer das histórias, assim, por pequenos detalhes é que vão fazer a diferença tanto para um lado quanto para o outro. E essa HQ, ela mostra isso de forma magistral, uma coisa bem simples, é aquilo que todo leitor, fã de Wolverine e fã de Predador também, espera que aconteça. E no quadrinhômetro, esse quadrinho não poderia receber menos do que um 5 de 5, porque é uma recomendação fortíssima aqui do seu canal Quadrinhos na Rede, pelo valor desse material, porque quando saiu, isso daqui é um material que saiu em 2023, estava naquele auge de chegar só um material encadernado. Eu já tinha visto, né, tinha saído lá fora e disse, poxa, eu já ficava, caramba, isso daqui quando vier pra cá, os caras vão meter no capa dupla, isso já vai chegar uns R$100 pra gente. É uma pena, eu já tinha pensado assim, mas que bom que isso não aconteceu, chegou aqui no brochurinha, né, não que seja um preço acessível, né, R$39,90, R$40 não é também tão acessível, mas é mais acessível do que pagar R$100, né, que provavelmente se meter uma capa dura aqui é o valor que vai elevar esse quadrinho. Então fica aí, galera, vale muito a pena pegar isso aqui, isso com certeza você vai ter um bom entretenimento. Então não se esqueça de curtir, compartilhar e dar sua opinião, se você pegou, se você vai pegar, se você já leu, o que vocês achou dos embates. Comentem, interajam aqui com a gente. E no mais, um forte abraço e valeu!